sermos um crente segundo o coração de Deus. Na verdade, o que você tem feito para ser um verdadeiro crente? Você veio na igreja um vestido de moda? Você veio na igreja, não estou jogando indireta para ninguém, mas nos domingos, porque você é crente no ninguém? Você veio na igreja porque você não tem nada para fazer em casa? A cidade não tem opção para você? Por que é que você veio na igreja? Será que você veio na igreja que sabe que é para adorar a Deus? A palavra de Deus diz assim, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Será que em meio às lutas você tem desistido? Será que em meio às críticas você tem ido assim para trás? Deixa eu falar para você uma coisa, você dá um passo para trás, é muito fácil. Mas para você andar para frente, poucos obstáculos tem. O crente, quando começa a ser provado, ele começa no chororô, todo mundo fala demais, critica demais, é isso até demais. Verdadeiramente eu falo para vocês, se eu fosse olhar as críticas, eu não seria pastor nem dessa cidade. 20 anos de pastorado. Eu comecei a pastorear uma igreja no ano passado, 2, 3 anos. Nem fui criticando ninguém por causa disso, por causa daquilo, outro. Certa vez eu ouvi isso de uma pessoa. Estuda as cartas de Paulo. Que bom. Está me dando um apoio. A pessoa não está me criticando, está me dando um apoio. Agora você. Por que você está na igreja? Você veio buscar a salvação? Bens terrenos? Por quê? Como é sua Bíblia juntamente com a Vanessa Soares? Qual é o seu grupo, por gentileza, Vanessa Soares? Agradar a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Você que trouxe a Bíblia, se quiser nos acompanhar. A primeira coisa de um crente segundo ao coração de Deus, a Bíblia diz que Davi foi o homem segundo ao coração de Deus. Davi teve falhas, teve. Davi adulterou. Davi fez muitas coisas de errado. Só que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a primeira coisa que você, crente, que está hoje aqui na igreja, é agradar a Deus. Não é a Vanessa Soares, não é pastor Marconi, não é ninguém. Mas eu quero abrir um aspa. Como que você pode agradar a Deus se você não consegue, se você não tenta agradar aquilo que você vê? Deus você não vê, você sente. Se você não consegue agradar aquilo que você vê, seu pai, sua mãe, seu pastor, seu tio, sua tia, como é que você vai agradar a Deus que você não vê? Passou a interrogação nos seus questionamentos. Mas vamos à leitura bíblica, uma das cartas de Paulo, escrita por gentileza. Leitura bíblica, aquele que pode, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Deixa a sua Bíblia, coloque sobre a cadeira e olhe comigo, por favor. A Bíblia diz que devemos louvar o Senhor com nossas bocas, com nossas mãos, com o nosso corpo. A mensagem de hoje é uma mensagem de reflexão e apontativa para você refletir. O que falta para você ser um crente
segundo o coração do Pai. Feche os seus olhos e oramos juntos em nome de Jesus. Grandioso Deus, eterno Pai, hoje eu estou tendo o privilégio de pregar a Tua palavra, aquela palavra a qual o Senhor colocou em meu coração, e verdadeiramente sei que eu sou um instrumento do Senhor e me coloco como tal. Não deixe que o Marconi, o pastor, o Gomes, fale nada de mim. Mas que o Senhor possa, além de abrir as portas do céu, permitir que eu fale somente aquilo que o Senhor sabe que a tua igreja precisa. É uma oração humilde, Pai, a qual eu faço de joelhos e com lágrimas, porque estou sentindo a tua presença. Não deixe que eu fale nada de foi juntamente com o teu povo, papai. Possamos nessa noite sentir a tua presença. Te adorar, papai, com respeito e em verdade. Que o homem saia, pai, do teu espírito se faça presente nesse momento. Oh, Deus, para te adorar, para te exaltar, para engrandecer o teu santo nome. E verdadeiramente eu sei, Pai, que eu sou seu pastor, pela tua misericórdia. Venha ser comigo, papai, hoje e eternamente, e todos aqueles que creem, aplaudam o Senhor Jesus. Pode aceitar? Com certeza Deus está muito feliz com as suas palmas. Mas, como eu disse, a pregação, a mensagem dessa noite, o esboço, não, o esboço é apontativo. Aquilo que você pode escrever, você pode depois pegar a cópia da mensagem, do esboço com o Aluno Soares, escrever, levar para casa e mentalizar, pensar, refletir naquilo que falta para você ser um crente segundo o coração de Deus. O interessante é que o primeiro tópico aqui citado é agradar a Deus. E uma das cartas paulinas, uma das cartas a qual Paulo mandou aos Tessalonicenses, ele diz isso, que o importante é andar na presença do Senhor, progredir na presença do Senhor e agradar a Deus. Será que você possa entender que você não deve agradar a teu esposo, a tua esposa? Mas como assim não possa agradar? Claro que você pode agradar, porque em Provérbios 14, versículo 1, diz assim, que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Também no livro de Efésios nós vemos que o cabeça da casa é o homem, não é? A mulher. São algumas coisas que tem que andar junto. A mulher sábia edifica a casa e o homem é cabeça. Agora, é importante que o esposo agrade a mulher? Sim. É importante também que a esposa agrade o homem? Sim. Mas é mais importante que os dois agradem a Deus. Agora, se você é exemplo dentro da tua casa, com o teu pai, com a tua mãe, com os teus filhos, naturalmente, de uma forma ou de outra, você também começa a agradar a Deus, porque um dos mandamentos é honrar pai e mãe. Então presta atenção, filho, quando você honra pai e mãe, automaticamente você começa a agradar a Deus. Mulher, você quando entende que tua esposa é o cabeça, você começa também a agradar a Deus. Homem, quando você entende que a mulher sábia edifica o lar, também ela começa a agradar a Deus. E aí a pergunta que eu vos faço nessa noite: o que vocês têm feito para agradar a Deus? O namoro é um namoro santo? 2, consegue compreender que quando você está na carne, você está matando o espírito? 3, consegue entender que a sua rebeldia é pecado de morte? 4, aonde está o seu coração? Está nas suas atitudes? Está naquilo que você ouve? Ou na sua crença? Aonde que está?
está? Será que você consegue compreender, entender, saber que agradar a Deus muitas vezes está por cima de ti mesmo? Porque o próximo passo para agradar a Deus, ou para ser um crente segundo ao coração de Deus, é ser imitadores de quem? De Cristo. Vamos ver isso então. O próximo tópico é sermos imitadores de Cristo. O texto bíblico, por gentileza, vamos Soares. Romanos capítulo 8, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha como isso é sério. Se alguém não tem o Espírito, este tal não é. Quer dizer o que então? Se você anda na carne, meu amigo, minha amiga, se você anda na carne, você está matando o Espírito. E se você mata o Espírito, aspa, dentro de você mesmo, o Espírito Santo, que se mostra matar dentro de si mesmo? O Senhor de Deus. Já parou para pensar isso? Será que um namorado, uma namorada, será que o mundo é mais importante? Diga também aqueles que não têm namorado ou namorada, será que um homem, que uma mulher, que uma paquera aí fora é mais importante do que Deus? Onde que nós estamos? Será que estamos sendo verdadeiramente imitadores de Cristo? Eu lembro que numa época, quem estava na igreja só era quem era casado. Eu lembro de uma época que era levantado problema aquele que era casado ou casado. Por que, pastor? Justamente para a igreja não ter esses conflitos. Quando você vê as brigas, as discussões, você começa a fazer uma análise profunda, você vê que só briga porque está na carne. Só fecha a cara, só fica bicudo, emburrado, porque está na carne. Se você está em espírito, a Bíblia diz assim, que é nova criatura. Ah, eu estou certo. E quem é que pode julgar quem está certo, quem está errado? Quem é que pode julgar o certo ou o errado? Será que somos nós? Será que porventura eu como pastor é o juiz? Será que porventura Vanúzia Soares como tesoureira ela é a rotatória? Não. Na verdade, será que é assim então? Você pode decidir o que faz, o que não faz na igreja, pronto, acabou? Não tem superiores? Não tem ninguém? Onde está a obediência? Aonde estão os imitadores de Cristo? Estava conversando ontem com uma pessoa e virei para ela assim, querido, Jesus morreu na cruz. Aí de repente vem e dá um cutucão assim na costela, a pessoa já dá pulo. Já muda a história. Já fica embirrado. Já não é mais crente. Já questiona. Já fala palavras duras dentro da própria casa do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. E vivemos no Espírito. Eu quero abrir um aspa. A salvação, ela é individual. O pastor, os obreiros, o conselheiro dos jovens que morreram para ser no Valdeir, pode te mostrar o caminho. A sua mãe pode te orientar, o seu pai pode comentar com você, o seu namorado ou namorada pode te dar um conselho, mas Deus, a salvação, ela é individual. Coloque isso na sua mente. Existem algumas coisinhas apontadas pela Bíblia, como o primeiro diz, agradarmos a Deus, e o segundo, sermos imitadores de Cristo, para sermos segundo o coração de Deus. Eu quero ir no terceiro tópico, por gentileza, vamos lá? Acho que a obediência, tudo está errado, é isso mesmo? Terceiro tópico, obedecer a Deus. Obedecer, obediência, vamos lá então. Terceiro tópico.
obedecer a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, versículo 16. Nos acompanhe, fique à vontade com a Bíblia, tanto você que está na igreja, quanto você também que está aí nos ouvindo nas rádios e na internet. O texto bíblico, leitura bíblica, obedecer. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Pronto, obedecer. Terceira coisa para simplesmente ser um crente segundo o coração de Deus. Eu sei que não é uma mensagem para dar glória a Deus, para dar aleluia. É uma mensagem pensativa, uma mensagem de raciocínio, de reflexão. Agora eu falo para você nessa noite. Se quiser desobedecer, assim diz a palavra do Senhor, não é o pastor, como é o melhor da terra. Mas você está sendo obediente? E o pecado, como diz o contexto bíblico, que leva à morte? Tem se abstado do pecado? Tem deixado o pecado de lado? Interessante que as pessoas pensam que o pecado é só pecado. Esquece que o pecado está no obedecer. Obedecer, como diz a palavra, servo, vai lá e faça isso. E servo é feito para obedecer. Ou será que você é chefe? Será que você é o mandatário? Qual que é a análise que nós podemos fazer de tudo isso? Qual é a crença que nós podemos ter de tudo isso, de sermos verdadeiro crente? Será que nos usuários você chegou onde chegou, não obedecendo ao teu esposo, não obedecendo a sua mãe? Bom, se a senhora tem aí 28, 29, quase 30 anos de casamento, significa que você foi uma mulher obediente, que é uma mulher obediente. Só que para ser uma esposa obediente, é uma coisa muito importante dizer. Uma filha. Porque se você não obedece, eu estou falando, gente, se você não obedece a sua mãe, se você não obedece seu pai, você vai obedecer o teu esposo? Se você também não obedece a tua mãe e teu pai, o teu esposo, a tua esposa, será que você vai obedecer ao seu pastor? Querido, querida, se você não obedece quem você vê, muito menos você não vai obedecer a Deus. Não tem como. É necessário nós entendermos que a obediência ela está acima de muitos fatores. E esse fator, vou até dar os parabéns. Eu tive uma conversa domingo passado com o João Vitor. Eu nunca vi João Vitor tão responsável como ele é. Quando eu falei assim, João Vitor, você está parecendo até um homem. Amanhã você vai ser, você ainda é adolescente, você está virando jovem. Não posso dizer que ainda você, mas eu profetizo. O João Vitor vai ser, mas foi responsável. O João Vitor veio na igreja quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 7 horas da noite, o João Vitor estava conversando comigo. Que bom que foi a conversa com o João Vitor. Parabéns. E aí? O que te leva? Não estou aqui para exaltar João Vitor, mas parabéns para ele, toda honra e toda glória é dada a Deus. Mas aonde que vai a obediência? Os pontos ele ganha comigo? Amém. Com Deus ele ganha muito mais. Porque amanhã ou depois, Deus fala assim, Marconi, acabou seu tempo, pastor. Você vai. A igreja vai ficar, João Vitor vai ficar, e com certeza, ele, como morador da cidade, ele vai ser um crente fiel. Aí estavam os usuários a obediência de nós sabemos. Às vezes a gente pensa assim, o pastor é tal. Não, o pastor é um líder espiritual. O tal na igreja são os membros. Porque o pastor um dia vai embora. Vocês vão ficar. A tesoureira vai ficar. O pastor meu depois vai aí. Esses dias foi um pastor embora da cidade. Foi 2. Né? E aí? Como vai ficar? A igreja fica.
O pastor só está ali por orientar. Ele só manda aquilo que Deus coloca no coração dele. Outrora ele não era pastor. Ele questiona. Ah, pastor aí, pastor. Querido, me diz se no trabalho você vai questionar aquilo que o seu chefe fala para você. Me diz se no trabalho seu patrão falar, faz aquilo. Você vai usar. Será que vai? O patrão vira e fala assim, ó, vai embora. Você vai ficar sem emprego. Presta atenção. É assim a vida. Não tem como nós mudarmos isso. Ah, pastor, eu não fui. Peraí. Tem líder. Líder dá para isso. Ah, mas nós só sigo. Eu sigo a Bíblia. Você tem que seguir a Bíblia. É assim que a Bíblia diz. E é assim que nós temos que fazer. Então entenda, um crente segundo o coração de Deus é um crente obediente. Bastante importante nós analisarmos e nós colocarmos tudo isso em prática. O que aconteceu no céu? O diabo quis agir por cima dele mesmo. Onde que ele está, coitado? Mas nós somos verdadeiro crente. Olha o próximo tópico. Olha o próximo tópico, Rosas Soares. Coração, é isso? O coração. O coração. Como que está o seu coração? Livro de Salmos 51, Salmo 51, versículo 17. Se porventura eu errar, porque a mente falha, você me corrige por gentileza, Rosas Soares. Vamos à leitura bíblica. Salmos 57. 51, não? 51, perdão. Versículo 17. Livro de Salmos 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O sacrifício para Deus é um coração quebrantado. Se eu chego assim, ó, e piso no pé da Rosas Soares, pá, pá. Abre a boca, fala aqueles nomes e só a graça de Deus, fecha a cara, fica de mal. Será que está tendo coração quebrantado? A Bíblia diz que agrada a Deus é o coração quebrantado. Quer dizer, pegou, pisou em você, chora. Teu hino me diz assim: quem chora para Deus tem o quê? Chora. Abre o seu bocão bonito que Deus te deu. Ai, Senhor. Não vai xingar. Não vai ficar no fundo, esse aqui no outro, não. Você não vai ter resposta. Pelo contrário, você só vai cair espiritual. E quando você faz um voto para Deus? Tem pessoas que é assim. Ela faz um compromisso com Deus, com a igreja. Aí vai lá, passou a falar coisa que não gostou, fecha a cara. O irmão fala coisa que não gostou, fecha a cara. Aí desconta na igreja. Será que estão sendo os crentes? Que verdadeiro crente nós estamos sendo? Hã? E o que será que nós estamos sendo? Esses dias eu pensei assim: Deus, é só o Senhor para ter misericórdia de nós. Só que o coração é quebrantado. Você que chora, você que abre o bocão, abre a boca para todo mundo e mostra que está chorando pela obra de Deus. É isso que Deus quer. Mas você não pode fazer isso. Como é que vai ficar? Né? Esses dias um garoto de 13 anos, uma criança, teve atitude. Quantos outros poderia ter? Não. Parecia um. Mas a atitude é muito importante, a gente ter atitude sábia. Mas tem um dos passos, uma das metas que você tem que alcançar é ter um coração quebrantado. Vamos lá, o próximo? É fé? É isso? Fé. Fé. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sou crente.
tem fé nem que aconteceu um milagre. Sou crente, não tem fé nem que Deus mudar a sua história. Sou crente, e está com dor de cabeça, nem ora. Sou crente, está passando mal, não tem nem coragem antes de tomar o remédio, vai orar. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Vamos ao contexto bíblico para nos histórias. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Interessante que essa mensagem foi escrita há mais de um ano atrás. E fé, a importância de mim e de você, de nós juntos como cristãos, acreditar que aquilo vai dar certo, que aquilo vai acontecer, como a profecia que eu ouvi hoje. Amanhã é dia de vitória, como eu ouvi hoje. De repente você não está nem acreditando que vai dar certo, mas se Deus, Ele disse que vai dar certo, vai dar certo. Sabe que às vezes as pessoas pensam assim, ó, será que vai mesmo, Marcos? Será que vai acontecer? Acredito. Tem um amigo meu que fala assim, ó, meu irmão, se Deus está no negócio, vai em frente. Sabe por quê? Agiu Deus quem? Então para que ficar ouvindo no chão? Para que chorar? Para que espernear? Para que ficar bicudo? Olha, igreja, se Deus está no negócio, não importa o que vai acontecer, porque tudo não vai dar não, Vanusa. Já deu tudo certo. Deus está mandando falar algo para alguém aqui, ó. Teve uma pessoa que foi em dificuldade para dar dízimo esse mês, para entregar o dízimo. Deus está falando que vai abençoar ela 3 vezes mais. E Deus está mandando falar assim, para você que vai ser abençoado, vem depois e dá um testemunho. Honra a Deus. E isso que é necessário em nossas vidas, honrarmos a Deus mediante a qualquer situação. Será que você está sendo um verdadeiro adorador? Será que você está buscando Deus? Será que Deus está em que lugar na sua vida? Qual é o próximo passo? Deus em primeiro Deus lugar. em primeiro lugar. Será que Deus está acima do seu namoro? Será que Deus está acima do seu jogo? Será que Deus está acima de quem na sua vida? Olha interessante que isso aconteceu na leitura bíblica. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 33. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Estou ouvindo alguém abrir a Bíblia, isso é muito bom. Além de você abrir, conferir, ler, mentalize em casa, reflete sobre isso, coloca isso. Se não tem caneta para escrever, pega depois o esboço aqui, com os olhos e reflete. Se você está sendo crente, segundo o coração de Deus. Mas se você não está sendo querido e minha querida, você pode refletir e ser um crente segundo o coração de Deus. Um crente que coloca Deus em primeiro lugar é importante. Um crente que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida faz tudo acontecer. Vamos ler toda a Bíblia? Vamos lá? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Busca Deus em primeiro lugar. Está chovendo? Busca Deus. Sol está quente? Busca Deus. Está tendo atrito? Ei, cantará machaia. Em casa, busca Deus. Está jejuando? O demônio vai se levantar. Mas busca Deus, porque Ele vai resolver a sua história. Sabe por quê? É Ele que age, não é você. Quando o homem coloca a mão, Vanusa, Deus tira a mão. Mas quando o homem tira a mão, Vanusa, Deus não coloca só a mão dele, não. Deus coloca o poder dele e age e muda a história lá. Ei, caramba, na tua casa, minha amiga. Pastor, o que está falando que Deus está mandando falar? Quanto mais via tempestade, busque a presença de Deus. Quanto mais você estiver chorando na sua casa, busque a presença de Deus.
Sabe por quê, querido? A Bíblia diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria também. Pode chorar. Não importa se é 11 horas da noite, se é meia-noite, se é 1 hora da manhã, não importa se a porta está fechada, Deus vai lá e abre a porta. Deus vai lá e muda a história. É necessário que você crê e coloca tudo nas mãos do Senhor. Tudo. Busca Deus em primeiro lugar. E deixe que meu povo dizer, cai canivete. Na hora certa Deus age. Agora lembra, tem o tempo de Deus, tem seu tempo. Deus nunca vai agir no meu tempo. Deus nunca vai agir no seu tempo. O tempo é dele. O tempo é dele. E no tempo certo, querido, você vai ser honrado. Sabe por quê? Por Deus. Não é pelo homem, é por Deus. E Deus, como honra nós, querido, pode vir que for, mas você é mais do que vencedor. Próximo texto bíblico, vamos lá? Verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Eu gostei do louvor hoje, então vamos sexta-feira. Parabéns para os levitas, né? Eu estou tendo até uma reflexão muito séria sobre a banda com relação a isso, porque o louvor, hoje, domingo, hoje, sexta-feira, foi demais. Agora, você pode mudar a sua história. Evangelho de João, guarda a minha Bíblia, capítulo 4, versículo 23. Se me errado, nos usuários, por gentileza, me corrija. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Eu gosto muito de repetir esse versículo porque, presta sua atenção, servir a Deus é muito bom. Agora, imagina Deus chegar para você assim e perguntar: o que é isso que eu te faço? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. O Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus procura tais, o Pai procura tais que assim os adorem. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Presta atenção. Adore a Deus em espírito e verdade. Isso é muito importante. E quando Patrícia prepara aquele hino, Glória da Segunda Casa, acho que é assim mesmo, Patrícia estava ali. Era aquela evento, não sou eu. Eu quero dizer para você, quero te convidar a ficar de pé. Porque é hora de Deus mudar o seu destino, é hora de Deus mudar a sua semana, é hora de Deus mudar a tua história, é hora de Deus mudar a sua vida. Sabe por quê, querido? Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Independente do que você, caramba, suma e canta, está passando. É hora de você dar um passo à frente. É hora de você lembrar assim: estou passando por dificuldade, mas eu vou me entregar ao dízimo. É hora de você falar: estou passando por tentação, mas o meu corpo é santo. É hora de você falar assim: estou passando por crítica, mas não vou desistir do meu chamado. É hora de você pensar assim: tem muitas pessoas no meu ouvido, mas eu não vou desistir. A hora é essa. Conclusão da mensagem está aqui nesse versículo, no versículo 24 do mesmo livro, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. É isso mesmo, pessoal? Me corrija, por favor. Isso. Leitura bíblica, por favor. Deus é espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Deus importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Por que, pastor? Porque Deus, o que Ele é? Espírito. O que Deus é, igreja? Espírito. Então Ele importa com aqueles que adorem em espírito. Acabou. Se você está adorando Deus em espírito e em verdade, deixa de montanha, deixa de ver dificuldades. Você vai passar por cima, você vai vencer todos e vai olhar para trás assim: passei pelaquela dificuldade, mas hoje Deus me deu vitória. Mas hoje Deus te deu o que, irmão? Vitória. Mas hoje Deus te deu o que, então, irmão? Vitória. Sabe por quê, querido? Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira.
A glória da segunda casa será maior do que? Pronto, então está na hora de você adorar a Deus em espírito e verdade. Solta o hino, DJ. Solta o hino, DJ. Ei. Caramba, se subcanta a baixaia, solta o hino, DJ. Eu vou falar para você, querido. Eles devem ter uma visão da sua casa. São poucos dias no seu Deus. Oh, Deus. Agora, Senhor, igreja. Agora, Senhor. Se você pensa que está tudo terminado, e que tudo acabou, Isso é mentira, Satanás. uma coisa eu te digo nesta hora, Presta atenção, ó. que a última palavra é do Senhor. Ei! Se você está doente e não consegue mais orar, Deixa eu tentar falar com você, ué. pensa que os seus inimigos triunfarão. Isso é mentira, hein? Mas uma coisa eu quero lhe falar. Presta atenção, Agora da segunda casa será maior que da primeira. A vitória esclarecida, essa promessa é ó. dele. Muito melhor. Quando Deus te amará, ninguém pode impedir. Tome parte da sua bênção. O anjo está passando, pega a sua vez. O anjo está passando, pega a sua vez. Sua casa será maior que da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é dele. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção. Aleluia. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. Não, nunca vai mudar. O que promete